Moses Finlay, Democracia Antiga e Moderna. 3. Democracia, consenso e interesse nacional. Abre aspas. O que é bom para o país é bom para a General Motors e vice-versa. Fecha aspas. Esta observação, agora clássica, ainda provoca o riso e a indignação. Tamanha franqueza, alguns diriam cinismo, não é, em geral, uma atitude normal entre figuras públicas. Contudo, será que ela é falsa? O que é de fato bom para um país? Qual é, afinal, o interesse nacional? Seria plausível argumentar que, considerando-se o sistema econômico em que vivemos, o interesse nacional é beneficiado pelo aumento do poder e da lucratividade das grandes empresas. Se acaso a General Motors viesse a falir amanhã, as consequências imediatas no que diz respeito ao desemprego, ao declínio dos níveis de consumo e a muitos outros fatores se fariam sentir com grande intensidade em todo o país. É também discutível, já sob uma ótica oposta, se tais consequências negativas a curto prazo consistiriam no prelúdio necessário e inevitável de uma reestruturação radical da economia, também no interesse nacional. A opção entre essas duas argumentações, também uma opção entre definições incompatíveis sobre o que seria interesse nacional, tem por base concepções fundamentais do homem e da sociedade, concepções tanto morais quanto históricas, articuladas de forma mais ou menos completa, mais ou menos isenta da distorção ideológica percebidas em nível mais ou menos consciente. A cadeia de raciocínio desses conceitos básicos com as decisões práticas é extremamente complexa, repleta de armadilhas, incertezas e pistas falsas. As maiores dificuldades surgem em pontos da argumentação em que há colisão de valores, por exemplo, entre o custo e sofrimento infligido aos seres humanos e os supostos benefícios futuros de uma ação, situação comumente formulada, porém sempre não de forma convincente, como um choque entre os meios e os fins. Nenhum programa de ação pública está imune a essas dificuldades. Consideremos um tema atual, o Programa contra a Poluição. Seria de se supor que se trata de assunto de interesse nacional como simples questão de bom senso. Quem tira proveito com a poluição do ar, o envenenamento da vida aquática nos rios, lagos e oceanos? Esta, contudo, não é uma pergunta retórica, pois, se na verdade ninguém se beneficiasse, não teria chegado a existir a perigosa situação em que todos os países desenvolvidos se encontram, independentemente de seu sistema econômico ou político. A indústria automobilística protesta por não poder arcar com as medidas paliativas propostas na legislação recente. Os grupos de pressão dos sindicatos envolvidos opõem-se aos ecomaníacos, posicionando-se a favor da comunidade do desenvolvimento de aeronaves supersônicas por estarem em jogo centenas de milhares de empregos. Se os defensores de campanhas antipoluição esperam atingir algo além da satisfação emocional, terão de passar da indignação moral para respostas práticas. E essas objeções práticas, se realmente for o caso de que os gigantescos complexos químicos e industriais não tenham condições de arcar com os custos de medidas de prevenção da poluição, então, considerando-se nosso sistema, as consequências econômicas se farão sentir em toda a sociedade e não apenas nas grandes empresas. Essa opção, se me permitem, não exige decisão de peritos, mas sim uma decisão política. Não hesitem em prever o resultado desse debate específico. Serão dados passos no sentido de reduzir os danos, mas eles se limitarão àquilo que as grandes empresas acabem concordando em custear, através do repasse dos custos para o consumidor. Um modelo óbvio é fornecido pela legislação quanto a alimentos e medicamentos. Não estou julgando méritos ao fazer esta previsão. Apenas esclareça as implicações do fato de que em todas as democracias ocidentais, hoje em dia, existe uma relutância em colocar em risco o equilíbrio vigente entre os interesses regionais ou de classes. Excetuando-se a França e a Itália, não existem grandes partidos ou grupos de pressão verdadeiramente radicais. E mesmo nesses dois países,
aparentemente excepcionais, o desejo de não perturbar o equilíbrio, por incômodo que ele seja, continua poderoso e, por que não dizer, avassalador. A tranquilidade política e o consenso tornaram-se aparentemente o interesse nacional dominante. Como devemos entender e avaliar esse fenômeno? Que alcance tem esse consenso? Até que ponto ele é resultado da apatia política e, portanto, mais uma arma no arsenal da teoria elitista? Estas são questões fundamentais. O consenso não é necessariamente um bem em si. Houve consenso suficiente na Alemanha quanto à solução final, se é que não houve unanimidade, e ninguém exige a unanimidade para o consenso. O bem é, naturalmente, uma categoria moral, e os objetivos morais, como já vimos, são rejeitados por uma poderosa escola de cientistas políticos contemporâneos. Como escreveu um importante expoente dessa escola, abre aspas, por um lado, há uma grande disposição para tratar a política em termos morais. Por outro, as descobertas da psicologia, da antropologia e da observação política silenciaram esse impulso. Fecha aspas. Ora, se o elo entre a ciência política e a ética de fato se enfraqueceu, então é esta a primeira vez no Ocidente, nos quase 2.500 anos que se passaram desde a descoberta da política pelos gregos, que os teóricos mais influentes chegaram a afirmar não só que a prática política geralmente é amoral, mas também que a política essencialmente não tem nada a ver com a ética. O sofista Trasímaco, rejeitando a noção de justiça como elemento persuasivo na vida política, é um ancestral bastante estranho desses modernos teóricos da democracia, embora eles, naturalmente, não o reconheçam como tal. Basta passar em revista o pensamento desde Protágoras e Platão até a teoria democrática clássica para avaliar como é surpreendente a reavaliação de valores que está sendo proposta. Além disso, é falsa a alegação de que a psicologia, a antropologia, a sociologia ou a ciência política moderna deem qualquer justificativa para esta nova atitude. Essas disciplinas modernas fornecem muitas novas percepções da diversidade, dos limites das opções de ação, das complexidades das respostas de indivíduos ou de grupos a situações e ideias, porém não têm o conhecimento de uma única percepção que possa legitimamente levar à conclusão de que, pela primeira vez na história, devemos, abre aspas, silenciar o impulso de tratar a política em termos morais, fecha aspas, ou de uma única percepção que nos proíba de considerar uma linha de conduta melhor do que outra, não apenas sob uma ótica técnica ou tática, mas também sob aspectos morais, em termos de objetivos mais ou menos desejáveis. A insistência em uma ciência social ou política isenta de valores, na prática acaba acarretando, abre aspas, o mais extremo dos compromissos com os valores, fecha aspas. Volto-me mais uma vez a uma detalhada consideração histórica. Desta vez, das relações exteriores e especificamente da atividade mais complicada de todas neste setor, a saber, as guerras no estrangeiro. Jamais houve uma guerra sobre a qual existisse unanimidade sobre se ela era ou não do interesse nacional. Quase todos nós julgaríamos as guerras de Luís XIV de forma negativa sobre este aspecto, e a guerra contra a Alemanha nazista de forma positiva. Mas não é preciso desperdiçar tempo lembrando que nem todos compartilhavam de uma opinião ou da outra. As guerras de Luís XIV, afinal, não me interessam, da mesma forma que as guerras dos imperadores romanos. Elas não contribuem de maneira alguma para a compreensão do problema da democracia e do interesse nacional. Já as guerras da antiga Atenas são esclarecedoras. A Atenas clássica envolveu-se em 3 guerras importantes, cada uma delas sendo um marco divisório em sua história. A primeira foi a resistência contra 2 invasões da Pérsia à Grécia, em 490 e 480 a.C. A segunda foi a Guerra do Peloponeso, contra uma coalizão liderada por Esparta, que teve início em 431 a.C. e se arrastou até 404, quando Atenas, derrotada, viu-se obrigada a dissolver o império.
A terceira contra Filipe da Macedônia. Envolveu tanto de manobra diplomática quanto de combate real, mas sua única batalha de vulto, em Queroneia, em 338 a.C., marcou definitivamente o fim da Atenas clássica e democrática. Considerando que as guerras contra a Pérsia apresentavam o elemento da invasão por uma potência não grega, talvez nelas haja menos a se aprender a respeito do interesse nacional. Dedico-me, portanto, diretamente à Guerra do Peloponeso. Era do interesse nacional ateniense engajar-se em conflito tão longo, difícil e custoso? As causas imediatas são controvertidas. Só nas últimas 2 décadas foram publicados 2 extensos livros sobre o tema, mas não existe discórdia sobre o fato de que a explicação mais profunda, de longo prazo, residia no imperialismo ateniense e de que, embora os atenienses pudessem não ter ido em busca dessa guerra, eles não foram surpreendidos por ela e não estavam dispostos a alterar sua linha de conduta imperial só para evitar a guerra. Quando os invasores persas foram expulsos da Grécia pela segunda vez, em 479 a.C., pareceu provável uma terceira força expedicionária em futuro, não muito distante. Por esse motivo, fundou-se rapidamente uma liga de estados marítimos gregos, com o objetivo de livrar o mar Egeu da presença dos persas. Sob a liderança de Atenas, a liga atingiu seu propósito em cerca de 6 anos, depois do que, previsivelmente, surgiram tendências centrífugas. Os atenienses reagiram com força. Não se permitiu que nenhum estado se retirasse. Outros estados foram aliciados. A Liga perdeu rapidamente sua característica de associação voluntária e tornou-se um império de estados que pagavam tributos submetidos à interferência cada vez maior de Atenas, não só em seus assuntos externos, mas também em sua organização interna, desde que essa última fosse considerada prejudicial aos interesses atenienses. O ganho material de Atenas é fácil de relacionar. Uma renda anual proveniente do império, algo superior ao total da renda pública de fontes internas, a marinha mais poderosa do Egeu e provavelmente do mundo mediterrâneo. Segurança para suas vitais importações de grãos, transportadas por via marítima, e uma série de vantagens secundárias que sempre se somam a um bem-sucedido Estado imperial. A experiência moderna, contudo, demonstrou que um simples balanço financeiro de um império não passa de ponto de partida para a análise. No interesse de que ocorreram a formação e a manutenção do Império de Atenas? Em outras palavras, como eram distribuídos os lucros do Império? Fazem-se necessárias algumas considerações preliminares antes que se possa responder a esta questão. Naquela época, a principal força de combate dos exércitos gregos era o corpo de hoplitas, uma milícia de cidadãos composta de soldados de infantaria portando armas que entravam em combate em rígida formação. Os hoplitas deviam equipar-se de seu próprio bolso e não recebiam qualquer pagamento além de um modesto perdinho quando prestavam serviço ativo. Por essas razões, eram recrutados do setor mais rico da população. A marinha, por outro lado, era constituída por um corpo profissional de remadores de ocupação mais regular, com um punhado de oficiais. Durante seu período imperial, Atenas manteve uma frota permanente de, no mínimo, uma centena de triremes, fazendo jus a pagamento por até 8 meses no ano, além de outras 200 em doca seca, prontas para entrar em ação quando necessário. Os remadores eram recrutados da metade mais pobre da população. Havia, portanto, uma divisão nítida e significativa: os ricos e o exército, os pobres e a marinha. O sistema tributário apresentava semelhante equilíbrio para nós pouco familiar. Em princípio, os estados gregos consideravam tirânicos os impostos diretos, incidissem eles sobre a propriedade ou sobre a renda. Eram, por isso, evitados, exceto nas situações de guerra, quando os estados recorriam a eventuais taxas sobre o capital, das quais estava isento qualquer um cuja propriedade estivesse abaixo dos status de hoplita, pelo menos em Atenas.
A receita governamental normal provinha de minas, fazendas, propriedades e casas do Estado que eram alugadas, de multas e custas judiciais e de outros impostos indiretos como as tarifas portuárias. Suplementava substancialmente essas fontes aquilo que os gregos chamavam de liturgias, pagamentos obrigatórios efetuados não por meio de recolhimento de impostos, mas sim pelo desempenho direto de certas obrigações públicas, como, por exemplo, o fornecimento de couros para os festivais religiosos, ou através do provimento de tripulação e manutenção dos navios de guerra, as tirrentes. Embora não nos seja possível calcular as somas envolvidas, as liturgias em Atenas representavam nitidamente pesada carga financeira. No século IV a.C., só os festivais religiosos já exigiam um mínimo de 97 compromissos litúrgicos. E mais, uma vez, a parte mais pobre da população estava isenta. Em suma, era regra na Grécia, não somente em Atenas, que os ricos arcassem com os custos do governo, custos que incluíam as substanciais despesas com cultos públicos, além de também se encarregarem de grande parte dos combates na guerra. Agora, então, voltamos à pergunta: de quem era o interesse da criação e manutenção do império? Sob o ponto de vista dos interesses materiais, a resposta imediata indica que as classes pobres se beneficiavam diretamente de forma visível e substancial. Para milhares de seus integrantes, remar na esquadra era um meio de vida, modesto, porém não muito distante dos ganhos de um artífice ou de um comerciante mediano, e talvez ainda mais valioso para os filhos das famílias mais numerosas de camponeses, que podiam, desse modo, acrescentar seu soldo da marinha à renda familiar. Outro grande número de atenienses, talvez cerca de 10.000, recebia terras confiscadas de rebeldes em áreas conquistadas e, ao mesmo tempo, podiam manter a cidadania ateniense. O domínio dos mares ajudava a garantir um adequado fornecimento de grãos, a alimentação básica a preços razoáveis. E esta era uma questão crítica para uma comunidade cuja produção interna não poderia suprir mais do que uma pequena fração de suas necessidades. Havia também vantagens para setores específicos da população trabalhadora, como, por exemplo, o dos construtores de navio. Não é necessário, entretanto, prosseguir com tais detalhes. Os ganhos que os cidadãos mais prósperos auferiam são surpreendentemente menos evidentes. Dado o caráter da economia grega, todos os aspectos modernos do imperialismo, como a oportunidade para o investimento lucrativo de capital excedente ou para o acesso a matérias-primas produzidas por mão de obra barata, não tinham importância alguma. Não existia empresário ateniense dedicado a explorar plantações de chá ou de algodão, a garimpar ouro ou diamantes, a construir estradas de ferro ou fábricas de juta nos territórios conquistados. Alguns cidadãos atenienses da classe superior conseguiram, de alguma forma, adquirir terras no estrangeiro, mas isto foi tanto um fator de irritação para os dominados quanto significativa vantagem do império. O império incentivou a vida comercial de Atenas, bem como o que poderíamos chamar de exportações invisíveis, através da crescente presença de estrangeiros como comerciantes e turistas. No entanto, grande parte do comércio estava nas mãos de não-cidadãos, e não na dos cidadãos que sozinhos tomavam as decisões políticas. Além disso, nenhum autor antigo jamais levanta considerações comerciais sob este enfoque. Somos, portanto, obrigados a procurar ganhos invisíveis, ou pelo menos ganhos não mensuráveis. Um destes era, sem dúvida, a capacidade de Atenas de incorrer em despesas públicas extraordinárias e de vulto, como, por exemplo, o enorme programa de construção da Acrópole, em grande parte à custa dos povos dominados, ou seja, sem aumentar ainda mais a já substancial carga de liturgias assumida pelos cidadãos mais ricos. O segundo ganho era a atração do poder como tal, uma vantagem difícil de avaliar, mas não menos real por ser psicológica e intangível, em vez de financeira. E isso não é tudo.
É fato digno de nota que Atenas esteve livre de conflitos civis por cerca de 2 séculos, excetuando 2 incidentes na Guerra do Peloponeso. Esteve livre até mesmo dos tradicionais precursores da guerra civil, as exigências de cancelamento de dívidas e de redistribuição da terra. A explicação, a meu ver, está no fato de que, durante o longo período em que se formou o sistema plenamente democrático, houve ampla distribuição de fundos públicos na Marinha, no pagamento pela prestação de serviço como jurados aos funcionários públicos e membros do Conselho, bem como o programa relativamente extenso de assentamento de cidadãos em território conquistado. Para muitos, essa renda pode ter sido apenas suplementar e não suficiente, mas seu efeito de auxílio foi o que bastou para livrar Atenas do crônico mal-estar grego, a guerra civil. É também notável que o pagamento regular pelo serviço público não seja confirmado na história de nenhuma outra cidade grega. Mais uma vez, na minha opinião, a explicação está no fato de que nenhuma outra cidade dispunha de grandes recursos oriundos do Império, nem mesmo aquelas cidades que introduziram ou reformularam a democracia explicitamente de acordo com o modelo ateniense podiam, por esse motivo, arcar com as despesas de pagar aos pobres pela participação ativa a que faziam jus. Tem sentido supor que, como consequência, a extensão da participação real era nessas cidades muito inferior à de Atenas. O corolário indica que nas outras cidades faltava democracia, o aspecto educativo salientado na teoria clássica. Com efeito, minha argumentação propõe que o sistema plenamente democrático da segunda metade do século V a.C. não teria sido criado se não houvesse existido o Império Ateniense. Dada a carga financeira e militar que pesava sobre os ricos, praticamente não surpreende que eles defendessem o direito de governar sozinhos através de alguma forma de constituição oligárquica. Contudo, a partir de meados do século VI a.C., começaram a surgir democracias em comunidades gregas, uma após a outra. Sistemas de compromisso que davam aos pobres uma participação limitada, especialmente quanto ao direito de escolher os magistrados, enquanto resguardavam para os ricos maior influência na tomada de decisões. Atenas acabou por transferir essa influência e a única variável excepcional tratava-se do império, para o qual a marinha era indispensável, e isso envolvia as classes baixas que forneciam a tripulação. É essa a razão pela qual considero o império condição necessária para o tipo ateniense de democracia. Mais tarde, quando o império foi dissolvido à força, no final do século V a.C., o sistema já estava tão profundamente enraizado que ninguém ousou tentar substituí-lo, embora no século IV fosse difícil prover o necessário apoio financeiro. Nem todos os historiadores modernos concordam com essa análise, mas, na minha opinião, nenhum grego contemporâneo dos fatos tinha qualquer dúvida sobre a íntima ligação entre a democracia e o império. Escreveu o panfletário oligárquico do século V, já citado anteriormente. Xenofonte, possivelmente, da Constituição de Atenas, abre aspas, os que tripulam os barcos são os que fornecem o poder ao Estado, fecha aspas. Que essa afirmativa tinha um tom condenatório e não simplesmente descritivo, fica claro a partir da leitura do panfleto completo. Por exemplo, a partir dessa observação satírica e bem-humorada. Abre aspas, o povo exige pagamento para nos barcos cantar, correr, dançar e navegar, só para poder ganhar o dinheiro e tornar os ricos mais pobres. Fecha aspas. Não era o império que nosso panfletário condenava, mas o sistema democrático ateniense que carregava nas costas. Comentei anteriormente sobre a franqueza da dominação na antiguidade, sendo uma de suas consequências a ausência da máscara ideológica, da justificativa ideológica para o império. Péricles, segundo Tucídides, gabava-se para os atenienses de que, abre aspas, nenhum súdito nosso pode reclamar de ser dominado por um povo indigno, fecha aspas. Essa declaração é o mais próximo de uma afirmação ideológica que fui capaz de encontrar nas fontes, quer sobre o Império, quer sobre a Guerra do Peloponeso.
e deve-se concordar que não diz muito. Havia amplo debate tático, mas isso é outro assunto. Poucos, talvez, teriam sido tão brutalmente francos quanto o sofista Trasímaco. Abre aspas, na política, o autêntico governante considera seus súditos exatamente como carneiros, e dia e noite não pensa em nada, a não ser nos benefícios que deles poderá oferir. Fecha aspas. Platão, a República. Contudo, não eram muitos os que expressavam um ponto de vista oposto quando se tratava de relações exteriores, o de que não deveria haver nem dominadores nem dominados. Não foi um grande salto a passagem da universal aceitação dos escravos dentro da sociedade para a aceitação de súditos nos países conquistados, para os quais era até por vezes aplicada a metáfora de escravo. A falta de uma ideologia provocava dois outros fatores negativos. Havia relativamente pouca representação do bem e do mal, pouco da imagem de Sir Galahad comandando as forças da luz contra os bárbaros que espetam bebês na ponta das lanças. O sucesso ou fracasso no jogo do poder era consequência das circunstâncias para as quais a maior criatividade e autodisciplina, sem dúvida, contavam, mas não havia muita necessidade de prosseguir no sentido de disparidade e depreciação moral em larga escala, que são partes integrantes das justificativas ideológicas. Tampouco havia muitos vestígios do que na linguagem hegeliana se conhece como reificação do Estado, com sua consequente argumentação da raison d'état, Staatsräson, razão de Estado. Não existe em inglês um equivalente que não soe artificial. Segundo Friedrich Meinecke, na introdução de sua obra clássica sobre a história intelectual deste tema, publicada pela primeira vez em 1924, abre aspas, razão de Estado é o princípio fundamental da conduta nacional, a primeira lei do movimento do Estado. Ela diz ao estadista o que ele deve fazer para preservar a saúde e a força do Estado. O Estado é uma estrutura orgânica cujo poder pleno pode ser mantido apenas se lhe for de alguma forma permitido continuar crescendo. A razão de Estado indica tanto o caminho quanto o objetivo deste crescimento. O Estado não pode os escolher a esmo. A racionalidade do Estado consiste no seu entendimento de si mesmo e do mundo que o cerca, e em derivar seus princípios de ação desse entendimento. Para cada Estado, em cada momento específico, existe uma linha de conduta ideal, uma razão de Estado ideal. Determinar qual seria ela é angustiante preocupação, tanto do estadista que age quanto do historiador que observa. Fecha aspas. Embora esta linguagem do idealismo alemão, o conceito de razão de Estado também teve considerável popularidade em outros contextos, como, por exemplo, nas persistentes referências do presidente de Gaulle aos deveres de uma grande nação. Tal não acontecia, porém, entre os gregos antigos, quando Aristóteles declarou na política que a polis, cidade-estado, tem prioridade sobre o indivíduo, quis dizer, de acordo com a estrutura teleológica do seu pensamento, que o homem é, por natureza, um ser destinado a viver na polis, a mais alta forma de koinonia, comunidade. É este o fim ou objetivo do homem, se ele conseguir realizar integralmente a potencialidade de sua natureza. Quando Aristóteles julgou os méritos de um governo a partir da questão de se ele governava no interesse da comunidade como um todo, seus princípios não tinham nada em comum com o raciocínio moderno a partir da razão de Estado. Aristóteles julgava o Estado segundo princípios de justiça e de dignidade de vida. Os últimos consideram a forma existente de Estado como a suprema autoridade política, até mesmo moral, e fazem então seu julgamento não segundo princípios morais, mas sim segundo uma metáfora biológica, organismo, saúde, resistência, força. Quase não surpreende que Meinecke tenha chamado Bismarck de mestre da moderna razão de Estado. Para sua escola de pensadores políticos, o Estado com frequência acaba sendo equivalente à elite. Mas se os atenienses em geral, tanto líderes quanto liderados, mesmo assim sustentavam o império por motivos materiais,
sem os alicerces místicos da razão de Estado, poderíamos nos sentir tentados a perguntar o que resta da alardeada ligação entre política e ética na Grécia? Se julgarmos o procedimento imperial dos atenienses exclusivamente por seu próprio código, a resposta será que um sistema ético que abre espaço para a escravidão não se torna mais fraco pela sujeição de outros estados a seu domínio. O conceito grego de liberdade não se estendia além da própria comunidade. A liberdade para os integrantes de uma determinada comunidade não implica nem na liberdade legal, civil, para todos os outros que nela residam, nem na liberdade política para integrantes de outras comunidades sobre as quais ela exerça poder. Os atenienses aprovavam e, por vezes, até impunham regimes democráticos nos territórios dominados. Como em todos os conflitos entre grandes potências, os pequenos estados por toda a região do Egeu sofriam pressão para tomar partido, de forma ativa ou passiva, com repercussões em suas próprias estruturas internas e tensões políticas. Havia, sem dúvida, um elemento de convicção política, ou pelo menos de sentimento político, na prática ateniense, mas, basicamente, ela era uma tática, a versão grega do dividir e conquistar dos romanos. Os atenienses sabiam que as classes mais baixas nessas comunidades, muitas vezes não muito numerosas, nem sequer dispunham de força suficiente para derrubar as oligarquias locais. Elas poderiam, portanto, preferir integrar-se ao Império Ateniense na condição de súditos, obtendo assim um apoio ateniense à democracia, em vez de gozar de uma independência política que implicava a ausência da democracia. Se, como era provavelmente o caso, os cidadãos mais prósperos arcavam com o custo do tributo a Atenas, então o preço da sujeição em termos materiais era muito baixo para o demos. Ouso acrescentar que, de modo geral, essa política de Atenas era bem sucedida, pois assim os atenienses continuaram obtendo apoio, inclusive a ajuda militar de muitos de seus estados súditos, até quase o fim da Guerra do Peloponeso. Como então pode o observador, não o participante ativo, que não acredita nem na reificação mística do Estado, nem em absolutos, como pode este místico observador objetivo, que põe de lado seus próprios valores e princípios morais, discernir se qualquer ação política, passada ou presente, foi ou não no interesse nacional? Ao que me parece, ele deve partir do lugar comum de que todas as sociedades políticas, e certamente todas as sociedades democráticas conhecidas, se formaram de uma pluralidade de grupos de interesses étnicos, religiosos, regionais, econômicos, de status, de partido ou facção. Em relação a qualquer medida proposta, esses grupos podem divergir radicalmente, seja quanto à tática, seja de maneira mais significativa quanto aos objetivos. E quando, como é o caso frequente em questões mais amplas, qualquer um desses grupos ou todos eles enfrentam um conflito entre seus próprios objetivos, a dificuldade da decisão fica exacerbada. Nada prova essa afirmação de forma tão brutal quanto o caso de uma invasão por estrangeiros, quislings. É bom lembrar, não eram sempre criaturas monstruosas, nem sempre agentes pagos. Alguns deles representavam grupos de interesses que decidiram que o preço da resistência era para eles maior do que qualquer custo calculável acarretado pela rendição, ou então que a ocupação pelo inimigo era preferível a uma situação interna indesejável. Aqueles estados gregos que, apoiados pela sanção do oráculo de Delfos, não resistiram aos persas no início do século V a.C., foram o primeiro exemplo em um conjunto de circunstâncias diferentes, porém análogas, para usar um outro tipo de exemplo da Grécia, aqueles setores da população ateniense que, até que fosse tarde demais, se recusaram a assumir os riscos decorrentes de uma apreciação do crescente poderio de Felipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, não estavam, pelo menos não em sua totalidade, conscientemente abandonando a independência e a liberdade ateniense. Estavam, sim, permitindo que um conjunto de valores os tranquilizasse, levando-os a um julgamento falho com relação à ameaça a outros valores. É fácil lembrar acontecimentos semelhantes na história recente.
A estrutura de grupos de interesse da sociedade grega, da sociedade política, o corpo de cidadãos, era relativamente simples. Entre eles não havia divisões, nem étnicas, nem religiosas. Não havia instituições como partidos políticos comprometidos com interesses específicos. É possível que houvesse divergência entre interesses setoriais, entre o meio rural e o urbano, mas, acima de tudo, havia a divisão entre ricos e pobres. Para esta última, o termo classe social ou classe econômica seria inadequado. Era uma sociedade constituída, em sua maioria, por proprietários de terras, incluindo desde camponeses com pequenas propriedades de 1 a 2 hectares dedicadas à cultura da subsistência, até grandes proprietários que oferiam rendas substanciais de suas terras. Uma sociedade na qual a maior parte do comércio e da indústria era conduzida em base familiar, mais uma vez em nível de subsistência, com apenas uma minoria de estabelecimentos ou empresas comerciais de maior porte que empregavam mão de obra escrava. Uma sociedade à qual não se podem aplicar conceitos modernos como capital, política de investimento e crédito. Portanto, mantendo os termos que os próprios comentaristas gregos usavam, falamos simplesmente de ricos e pobres. Já vimos como em Atenas esses dois setores da cidadania apoiavam o império, embora por motivos diversos, até mesmo conflitantes. Vimos também como se alcançou um consenso suficiente, a não ser uma minoria de opositores inflexíveis com relação ao total aperfeiçoamento do seu tipo de democracia. Vimos ainda que a decisão de engajamento na Guerra do Peloponeso foi tomada pela Assembleia, que, e não temos razões para duvidar disso, constituía uma amostragem ampla da totalidade da massa de cidadãos. Quando, no transcorrer da guerra, foi decidido tomar a ousada iniciativa da invasão da Sicília, até mesmo Tucídides elimina qualquer dúvida possível. Pode ser que Tucídides tenha enfatizado o medo que impediu a oposição minoritária de se pronunciar ou mesmo de votar. Já para nós, é legítimo transferir a ênfase para o fato de que, de qualquer forma, essa minoria era pequena. Portanto, na medida em que se trate da mecânica de tomada de decisões, a aceitação por parte de Atenas do desafio de Esparta no sentido de entrar na Guerra do Peloponeso poderia ser considerada de interesse nacional. Todos os principais grupos de interesse da sociedade participaram ativamente tanto dos debates quanto da decisão final. Só que isso não completa a análise. Teremos também de examinar se o interesse nacional foi corretamente avaliado. Antes de fazê-lo, entretanto, é necessário ressaltar que não se está colocando em julgamento os valores presentes na determinação dos atenienses de qual seria seu interesse nacional. Da mesma forma que não se está aprovando a escravidão quando se constata que ela e o melhor da cultura grega estavam inseparavelmente interligados. Esse relativismo moral, como é por vezes erroneamente denominado, pode ser perturbador. Ele é, porém, a lição correta a ser depreendida das descobertas da psicologia, antropologia e observação política. Elas nos ensinaram não que devemos sufocar o impulso de tratar nossa política ou a de outrem em termos morais, mas sim que devemos reconhecer que outras sociedades podem agir e já agiram de boa fé segundo princípios morais diferentes dos nossos, até mesmo execráveis por nós. A explicação histórica não é idêntica ao julgamento moral. Quem tem uma fé mística no estado orgânico ou quem acredita em absolutos, quer os de Platão ou outros, dispõe de um único padrão com o qual todas as ações políticas passadas, presentes e futuras podem ser medidas. Neste último caso, entretanto, não haveria motivo para qualquer tipo de análise histórica. Platão era inflexível com relação a isso. Declarou repetidas vezes que todos os estados existentes são incuravelmente defeituosos. O estado justo, o estado ideal, será governado por reis filósofos através da apreensão das formas ideais, não a partir de um estudo das sociedades históricas. Tampouco são os padrões morais automaticamente registrados em uma sociedade pluralista. Os princípios morais e os interesses não são nitidamente separáveis. Em recente obra sobre os Estados Unidos e a ordem mundial, escrita por conhecido especialista,
Em capítulo intitulado Qual é o interesse nacional norte-americano? Lê-se o seguinte, abre aspas, com exceção dos círculos da extrema-direita, já não está em voga atribuir valores exclusivos e qualidades especiais aos Estados Unidos, a seu estilo político, a seu modo de vida, tanto público quanto privado. As qualidades especiais, por vezes admitidas, são, com maior frequência, objeto de escárnio do que de elogio. Contudo, tais valores existem e exigem proteção em um mundo de mudanças muito rápidas e totalmente sem precedentes. Sua articulação constitui a essência de minha definição do interesse nacional, o interesse que me parece tanto moral quanto factível. Quais são esses valores? Diante de burocracias governamentais e privadas cada vez mais poderosas, que em breve serão reforçadas com o aperfeiçoamento da armazenagem automática de dados, desejo preservar uma grande área para que o indivíduo esteja livre da manipulação por parte do governo, de empresas, sindicatos, partidos políticos, clubes, associações de moradores e computadores. Diante da crescente capacidade de controle sobre todas as formas de vida, seja por armas, seja por drogas, desejo afirmar a necessidade do máximo respeito à vida humana em si. Fecha aspas. Fim da citação. A liberdade do indivíduo contra qualquer manipulação e o máximo respeito à vida humana são valores incontestáveis, mas é lícito duvidar de que eles possam constituir uma definição operacional adequada do interesse nacional, a partir da qual se pudesse construir uma política externa. Quase todos nós concordaremos com a observação de que significativos avanços morais foram concretizados desde os dias da antiga Atenas. A escravidão foi abolida. Praticamente ninguém contesta o princípio do governo popular, a democracia. Nenhum líder político democrático falaria hoje em público sobre o império usando as mesmas palavras que Péricles usou. O progresso material tornou desnecessário, em tese, garantir o bem-estar material e político à custa de estados dominados. Entretanto, a dupla dificuldade associada ao interesse nacional, primeiro, sua determinação e segundo, sua realização prática, parece ainda não ter sido efetivamente resolvida. Essa afirmação não é de forma alguma contestada devido ao fato de os líderes políticos regularmente declararem que suas políticas são de interesse nacional, enquanto as políticas alternativas não são. Desde os primórdios da história, os políticos sempre agiram assim, e eu me disponho a admitir sua sinceridade, bem como a de seus partidários e opositores. O problema é que o debate é normalmente conduzido no nível da retórica, destinado antes à persuasão do que à demonstração, não revelando, portanto, a verdadeira de suas alegações, que tampouco é revelada por seu sucesso ou fracasso eleitoral. Henry Kissinger se pronunciou da seguinte forma com relação ao modo de funcionamento da burocracia nos dias de hoje nas democracias ocidentais. Abre aspas. O valor dado à advocacia transforma a tomada de decisões em uma série de ajustes entre interesses especiais, processo mais adequado à política interna do que à externa. Fecha aspas. Essas palavras tinham um tom de censura, mas muitos cientistas políticos que estão de acordo com essa descrição do que acontece na realidade considerariam a prática de forma positiva, como exatamente o que o processo democrático deveria ser. Quais seriam, então, esses interesses especiais? Com que abrangência em todo o espectro de interesses que compõe a sociedade, a advocacia efetivamente alcança os detentores do poder decisório? E quais são as consequências se o processo de ajuste é mais concessivo a um interesse do que ao outro? Oculto por trás da palavra ajuste há um modelo matemático que, em minha opinião, é absolutamente inaplicável às questões sociais. Situação que se torna óbvia quando se trata de política externa. A Grã-Bretanha deparava-se com a decisão de entrar ou não para o mercado comum, e essa escolha era entre um sim e um não. Não havia um meio termo, e ajustes como a concessão pelo mercado comum de um prazo de 10 anos para a retirada do tratamento preferencial para a lã e para a carne de carneiro da Nova Zelândia acabam apenas representando pequenas concessões aos que se opunham ao mercado comum. Um grupo de interesses se sobrepôs a outro, e isso é tudo.
De forma semelhante, voltando aos atenienses, ou eles invadiam a Sicília ou não. É impossível imaginar qualquer ajuste significativo. Também oculto por trás do conceito de ajuste ou acordo entre interesses especiais está o conceito mais amplo de consenso. Ensaio publicado em 1961, P.L. Partridge sugeriu que, abre aspas, as importantes controvérsias de nosso tempo a respeito de direitos ou liberdades tendem cada vez menos a levantar questões de grande amplitude. Será que não existe uma aceitação quase universal da crença de que o contínuo avanço tecnológico e econômico, a ininterrupta expansão dos recursos econômicos, o padrão constante crescente do bem-estar material são os principais propósitos da vida e da ação política, sendo também os principais critérios para se julgar o sucesso e a validade de uma ordem social? São eles os critérios incorporados que tornam irrelevante e impotente qualquer filosofia social alternativa. Fecha aspas. Há uma série de dificuldades inerentes a essa visão. A primeira é a questão de sua adequação para poder sustentar-se em níveis de grande amplitude. A crença no contínuo avanço tecnológico e econômico e em todo o resto tampouco me parece mais útil do ponto de vista operacional do que a crença na liberdade do indivíduo e da manipulação. Mesmo sem uma filosofia social alternativa, há espaço para graves conflitos a respeito das práticas que melhor propiciem o contínuo avanço tecnológico e econômico e o constante crescimento do padrão material. O tema da poluição dá provas suficientes, desde que seja ampliado de forma a ir além de atos individuais de abnegação, como a restrição da dieta a alimentos orgânicos, no sentido de compreender duras exigências políticas que ameaçariam os atuais cálculos de lucro das grandes empresas. Uma dificuldade mais séria surge de uma nota admonitória que o Sr. Partridge acrescentou às suas observações. Abre aspas, é naturalmente possível que o consenso moral e político seja mais superficial do que aparenta e que possa haver conflitos ou frustrações brotando nas camadas mais profundas dos solos sociais que a maioria de nós não dispõe de sensibilidade suficiente para perceber. Fecha aspas. Se abandonarmos a metáfora agrícola, podemos dizer o mesmo em outras palavras. É possível que o consenso seja apenas ilusório, que os valores sociais consistentes sejam encontrados, de modo geral, apenas entre o pequeno setor da população que realmente participa do poder social. Fecha aspas. Assim, importante pesquisa sobre as crenças políticas dos eleitores norte-americanos na época da campanha presidencial de 1964 revelou, abre aspas, não apenas uma separação, mas um conflito entre as atitudes dos eleitores quanto a programas e operações práticas do governo, por um lado, e sua concepção ideológica e conceitos abstratos sobre o governo e a sociedade, por outro lado. Fecha aspas. Entre respostas a perguntas como: é responsabilidade do governo federal tentar reduzir o desemprego? E teria o governo se excedido em regulamentar os negócios e interferir no sistema da livre empresa? É tão vivo o contraste que, enquanto 65% da amostragem entre brancos foram classificados como completamente ou predominantemente liberais, no espectro operacional, os números caíram para 16% no espectro ideológico. A enfática falta de coerência reflete desconhecimento, falta de educação política e apatia, mas há algo além disso. Há um elemento de alienação política bastante considerável quando as questões têm pertinência imediata, sendo, portanto, mais facilmente perceptíveis, como no caso de questões locais sobre a venda de títulos que possam acarretar aumento de impostos. Eleições desse tipo, pelo menos nos Estados Unidos, reconhecidamente produzem grande votação, e ainda por cima grande votação negativa, especialmente entre os grupos de status socioeconômico mais baixo,
um voto de protesto necessariamente não tanto contra a questão específica, quanto contra o sistema e contra sua própria falta de poder cívico institucionalizado. Hoje em dia, certamente, não pode ser negada a presença de um consenso ideológico, de uma concordância com profissões gerais e abstratas de fé democrática. A questão, no entanto, é saber se a extensão que a satisfação simbólica parece refletir supera a profunda frustração registrada com exatidão pela muito difundida apatia política que surge de um sentimento de impotência, da impossibilidade de neutralizar aqueles grupos de interesse cujas vozes prevalecem nas decisões do governo. Abre aspas, os custos do consenso são pagos por aqueles que dele foram excluídos. Fecha aspas. Não teria sido fácil para um ateniense da antiguidade traçar uma linha nítida entre nós, o povo, e eles, a elite governante. Distinção esta observada com extrema frequência nas respostas dos apáticos de nossos dias. Essa diferença de atitude é consequência da diferença básica não só entre uma democracia direta participativa e uma representativa não participativa, mas também é consequência da diferença nas estruturas dos grupos de interesse dos dois mundos e no grau até onde os diversos grupos de pressão têm oportunidade de exercer influência sobre as autoridades detentoras do poder decisório. Finalmente, há a questão de saber se o interesse nacional é corretamente avaliado ou não, além da divergência entre interesses distintos já discutida. Em um plano, há o simples teste pragmático. Atenas acabou perdendo a guerra do Peloponeso e com ela o império. Este é um argumento prima facie a favor da opinião de que, apesar da quase unanimidade com que a decisão foi tomada, a entrada na guerra não era de interesse nacional. É evidente que o raciocínio não poderia ser assim reduzido. Seria necessário também tentar avaliar as consequências de uma recusa a combater a coalizão de Esparta. Inevitavelmente, a argumentação só pode ser histórica. Ela nunca pode ser feita pelos próprios envolvidos no momento da tomada da decisão, ou pelo menos durante um período considerável enquanto os envolvidos estiverem agindo de acordo com a decisão tomada. Em outro plano, há o possível conflito entre interesses a curto e a longo prazo, entre o interesse a curto prazo satisfeito pelo emprego na indústria de aeronaves supersônicas e as consequências a longo prazo que, segundo se alega, poderiam provavelmente prejudicar também os próprios operários da indústria aeronáutica. Este último ponto é levado a seu limite extremo por marxistas, com seu uso do termo ideologia com o significado de uma consciência falsa, uma convicção falsa com relação aos interesses da própria classe. Encontra-se na obra de Antônio Gramsci um bom exemplo do pensamento mais elaborado sobre o tema. A ideia central pode ser exposta de forma concisa, de acordo com a formulação de Eugênio Genovese, abre aspas, uma função essencial da ideologia de uma classe dominante é a de apresentar a si mesma e àqueles a quem domina uma visão do mundo coerente que seja suficientemente flexível, abrangente e mediadora, a fim de conseguir convencer as classes subordinadas da justiça de sua hegemonia. Se essa ideologia não passasse de um reflexo dos interesses econômicos imediatos, ela seria pior do que nada, pois a hipocrisia da classe dominante, bem como sua ganância, tornar-se-iam rapidamente patentes até ao mais miserável de seus subordinados. Fecha aspas. Um exemplo simples seria o conhecido raciocínio marxista de que o imperialismo e o colonialismo contrariam os interesses da classe operária, apesar dos ganhos materiais imediatos que possam caber aos operários do país dominador. Na Grécia Antiga, com sua franca exploração de escravos e de súditos estrangeiros, haveria pouca aplicação para a ideologia no sentido marxista. Aristóteles propôs uma teoria da escravidão natural, segundo a qual certos grupos de homens seriam escravos por natureza e outros senhores por natureza. A escravidão seria, portanto, igualmente benéfica a ambos os grupos. Essa concepção, recuperada 2000 anos depois no Novo Mundo,
dificilmente teria sido proposta com a intenção de convencer os escravos como grupo. Ela também se revelou frágil para os gregos livres, que a abandonaram pela grosseira visão empírica de que a escravidão era provavelmente contrária à natureza, mas que mesmo assim era indispensável e fazia parte da realidade. Abre aspas, a escravidão é uma instituição de ius gentium, de todos os povos, através da qual alguém fica sujeito ao domínio de outro, contrariando a natureza, fecha aspas, de Gesto. Em nossa sociedade, por outro lado, com sua estrutura muito mais complexa e seu abandono formal da concepção de que a sujeição e a exploração cruel sejam em si aceitáveis, faz-se necessária uma justificativa. Se é claro que todos os homens são criados iguais, é também claro que todos os homens estão longe de ser iguais no que diz respeito à independência, ao poder e a direitos. Alguma explicação é necessária, e aqueles que não estão satisfeitos com as explicações vigentes não são, de certo, unicamente os marxistas. Ora, sem uma filosofia social coerente, uma visão de mundo aristotélica, marxista ou qualquer outra, o raciocínio a favor do interesse nacional torna-se mera retórica política, uma forma não comprovável e não analisável de dizer que o que é bom para a General Motors ou para o Partido Democrata ou para qualquer outra instituição é bom para o país. Por outro lado, com uma filosofia coerente, a referência ao interesse nacional torna-se uma tautologia. O raciocínio não pode ser nem sustentado nem refutado, exceto por argumentos a favor da filosofia fundamental que define o interesse ou contra ela, ou ainda por uma discussão tática que procure determinar se uma dada ação ou proposta favoreceria ou não o programa mais amplo exigido por aquela filosofia. De uma forma ou de outra, o interesse nacional é um termo desencaminhador, servindo apenas para obscurecer a análise e não propiciá-la. Com exceção de uma sociedade bastante pequena, muito simples, talvez os esquimós da Groenlândia, ou numa utopia, os interesses particulares de determinados grupos de pressão são os únicos termos com os quais a análise pode operar. Não usei tanto espaço apenas para eliminar um pouco a retórica de políticos e jornalistas. Estive tentando tecer considerações a partir de um outro ângulo sobre um dos temas do primeiro capítulo, o lugar da apatia na teoria elitista da democracia. Conforme meu raciocínio, a apatia, longe de ser uma saudável condição necessária à democracia, é uma reação de retraimento provocada pela desigualdade no acesso de diferentes grupos de interesse àqueles que detêm o poder decisório. Em outras palavras, uma resposta à evolução na política que atribuiu primazia funcional à legitimação da autoridade sobre a articulação de interesse. Fecha aspas. Repito mais uma vez minha argumentação histórica. Se a apatia política nem sempre foi evidente em tão grande escala nas sociedades democráticas, sua atual intensidade precisa ser explicada antes que se possa dar-lhe as boas-vindas ou desesperar-se com ela. Morris Jones saudou-a como uma força de oposição aos fanáticos que constituem um verdadeiro perigo à democracia liberal, fecha aspas. E Lipset descreveu especificamente os fanáticos atraídos para os movimentos extremistas. Abre aspas, as pessoas descontentes, as psicologicamente desamparadas, aquelas com fracassos pessoais, as solicitantes, as socialmente isoladas e economicamente inseguras, aquelas sem instrução, sem refinamento
e as autoritárias de todas as condições sociais. Fecha aspas. Mais uma vez, há que se considerar o raciocínio histórico. Sempre existiram pessoas descontentes, economicamente inseguras, sem instrução e sem refinamento. Em todas as sociedades pré-industriais, na verdade, a insegurança econômica e a falta de instrução eram fatores constantes, destino da grande maioria da população. Por que essas pessoas tornaram-se agora, e ao mesmo tempo, politicamente apáticas e extremistas em potencial? Já quanto ao deslocamento psicológico, já quanto ao desamparo psicológico e ao isolamento social, pode ser o caso de que eles fossem relativamente mais raros em uma comunidade como a antiga Atenas ou alguma ideia da Nova Inglaterra no início do século XIX. Se isso é verdade, é tão válido procurar a cura para a solidão e o isolamento em nossa sociedade desprovida de comunidades, quanto transformar em virtude a perda do sentido de comunidade. Afinal, o que é o movimento extremista? Sob governos autocráticos, o assassinato e o golpe de Estado são frequentemente os únicos métodos disponíveis para provocar qualquer mudança importante na política do governo. Em uma democracia, no entanto, por definição, essa oportunidade está sempre aberta, por meio de procedimentos de exame, debate e seleção. O movimento pode, portanto, ser, no mínimo, adequadamente definido como extremista. E é necessário reconhecer a imprecisão do termo, não pela magnitude da mudança que defende, mas por sua decisão de que os procedimentos democráticos convencionais não são eficazes para seus fins. E que, sendo assim, devem ser empregados métodos que excedam a estrutura democrática. Tais movimentos não eram desconhecidos no passado, mas pelo menos em Atenas é interessante observar que eles se concentraram nas classes mais altas, instruídas e economicamente seguras. Alguns dos seus membros não hesitaram em assassinar Efíaltes, mentor político de Péricles, em 462 a.C., e em empregar o terror e o assassinato para dar, em 411 a.C., um golpe oligárquico de curta duração. É inegável que os movimentos terroristas desempenharam um papel relevante nas democracias ocidentais do século XX. Qual é a resposta dos teóricos elitistas? Por um lado, parece haver certa atitude pan-gaussiana. Este é o melhor de todos os mundos possíveis, e qualquer um que não esteja de acordo com essa visão recebe uma série de qualificações: fracassado, psicologicamente mal estruturado, inseguro, sem instrução, autoritário. Abre aspas, a qualidade que está em falta é a moderação. Fecha aspas. Além disso, propõe-se uma teoria segundo a qual é da essência da democracia que a oportunidade para interferir nos programas governamentais deva restringir-se a uma escolha periódica entre rivais políticos, detentores do poder decisório. É falha a lógica de uma doutrina que nega a amplos setores da população a participação efetiva no processo decisório, sob a alegação de que suas exigências talvez sejam extremistas, e que depois se agarra à falta de moderação desses setores como prova da justiça de sua exclusão. Em resposta, as seguintes palavras são bastante adequadas. Abre aspas. O grave erro das teorias sobre os bairros miseráveis foi transformar condições sociológicas em traços psicológicos e atribuir às vítimas as características distorcidas de seus algozes. Na prática, a incontestada suposição da irracionalidade dos habitantes dos bairros miseráveis levou a incitações incessantes, propiciando o cumprimento das piores previsões. Fecha aspas. Deve-se levar em consideração a possibilidade de que qualquer grupo de pressão venha a abandonar os procedimentos democráticos por acreditar que não seria capaz de atingir seus objetivos por meios democráticos. Foi esse o caso dos oligarcas atenienses que acabei de mencionar, e sua crença estava bem fundamentada.
Dado o procedimento do governo de Atenas, seria impossível que eles conseguissem ganhar a Assembleia, a não ser através do terror, do assassinato e da mentira. Nossos procedimentos são necessariamente diferentes, mas quando essa diferença atingiu proporções tais que a teoria elitista a converteu em qualidade positiva, como pode ser testada a crença na impossibilidade da persuasão? O problema que essa situação apresenta é extraordinariamente complexo e difícil. A investigação histórica, tanto sobre o passado mais recente quanto sobre o mais remoto, sugere que uma tentativa de resolvê-lo através de uma retração para a apatia como virtude é um desesperado esforço no sentido de salvar esse fenômeno.